Tiago Anastácio está conosco hoje. Fernando Molica segue retirado de folga? Temos aqui Tiago Anastácio. Tiago, que discurso do presidente ucraniano e também longamente aplaudido de pé pelo Parlamento Europeu. Bom dia, Elisa. Belíssimo discurso, um discurso emocionante, não emocionado, de um sujeito que tinha sido alvo, como o Boris colocou agora há pouco, alvo de críticas e sarcasmos por ser comediante. Falar uma coisa, Elisa, é muito melhor um comediante agindo como estadista do que um pretenso estadista agindo como uma piada, que é o que acontece aqui no Brasil com o nosso presidente da República. Essa é a grande realidade. Precisamos de mais comediantes e de menos pseudo-estadistas por aí. Exatamente pessoas que saibam sobre o que falam, são as primeiras pessoas a se colocarem à frente, liderando uma população que está sendo atacada de modo injusto, de modo absolutamente catastrófico. Imaginem, mais de 60 quilômetros de um comboio militar está indo em direção à cidade de Kiev, capital da Ucrânia. Com base no quê? Em um pretenso medo que a Ucrânia entraria para a União Europeia e poderia fazer parte da OTAN. Isso faz me lembrar aquele grande jornalista conservador, o Paulo Francis. Ele dizia sobre a Segunda Guerra Mundial o seguinte: a Segunda Guerra foi uma catástrofe para Hitler. Por quê? Hitler queria o extermínio dos comunistas e dos judeus. Ao final da Segunda Guerra, os judeus criaram um grande Estado e os comunistas se tornaram uma superpotência. Vladimir Putin, que agora parece ter relações estreitas, embora agora envergonhadas, com Jair Bolsonaro, que já teve relações com Trump, que agora tem relações com Putin. Putin agora se vê na pior das situações. O poderio militar dele, que eu não sei bem se é capaz disso tudo que se aparecia na foto. Putin conseguiu fazer com que toda a Europa se unisse, que a Ucrânia fosse desejada, não apenas na União Europeia, mas também na OTAN. E agora tomou um revés, como aconteceu ontem, do seu principal parceiro, ou do seu principal parceiro de uma antiga ideologia, que é a China, que repudiou a invasão de um Estado soberano. Então, veja que situação rica, né, Elisa? Temos um comediante agindo como um estadista, um falso estadista que só nos traz piadas diariamente. O presidente da República não tem o que conversar com o presidente da Ucrânia, mas falsamente, mentirosamente, disse que tinha conversado por 2 horas, ontem ou anteontem, com o presidente Vladimir Putin. Como se o grande autocrata russo fosse perder 2 horas para então sim conversar com o nosso comediante, o nosso grande piadista. Nós estamos vivendo um momento de absoluta alucinação, Elisa. Isso é alucinação. Nós estamos na alucinação da guerra, na alucinação das fake news, na alucinação dessas pessoas que foram levadas ao poder também por uma série de pessoas alucinadas em ideias antigas, retrógradas, que remontam à Guerra Fria, e nós estamos vendo isso no mundo. Nós estamos vendo o resultado disso no mundo. A economia russa está em frangalhos. A Rússia está sendo esmagada, não apenas pelas grandes petrolíferas, como pelo grande sistema bancário e econômico mundial. Putin em breve sofrerá as consequências, não exógenas, não as que vêm de fora, mas as consequências que virão de dentro, de um povo que se revoltará contra ele, e também do seu alto generalato, que tem na sua história uma história de grandes traições. É o generalato russo que, em regra, acaba com as loucuras do chefe de Estado. Seguimos ouvindo aqui Tiago Anastácio. Mas nós estávamos agora há pouco falando também a respeito do posicionamento do presidente da República, de Jair Bolsonaro, em relação ao conflito na Ucrânia, ao conflito dos russos com os ucranianos. E quero ouvir tua opinião se a postura de Bolsonaro deveria ser diferente em algum aspecto e se o nosso presidente brasileiro deveria conversar com o presidente ucraniano.
Existe uma aula em curso para o presidente Jair Bolsonaro, que é assistir essas duas mulheres maravilhosas que acabaram de discursar no Parlamento Europeu. A dica é simples. Antes de mais nada, diálogo. Por exemplo, a Roberta Metsola, ela é do Partido Conservador de Malta, que hoje preside aos 43, 45 anos de idade o Parlamento Europeu, demonstrando-se não apenas uma articuladora, como uma fomentadora de diálogos e de pontes. O presidente Jair Bolsonaro conversa com Vladimir Putin, mas não tem o que conversar com o presidente da Ucrânia. Ou pior, ele mente que conversou com Vladimir Putin, e aí é necessário uma nota do Itamaraty revelando a mentira do presidente Jair Bolsonaro, o que mostra, evidentemente, o absoluto desligamento do presidente com a realidade. Vamos nos lembrar de uma coisa: o presidente Bolsonaro não tem condições intelectuais mínimas para a regência do país. Ontem mesmo ele foi falar da beleza da diplomacia brasileira e disse que, por exemplo, a diplomacia brasileira é muito aplaudida em Israel por causa do presidente Jair Bolsonaro, chama-se ministro Oswaldo Aranha, aquele que presidindo as Nações Unidas em 1948, no voto de Minerva, faz com que nasça o Estado israelense. Então, existe um mix, Elisa, de falta de qualidade intelectual, falta de qualidade estética e falta, principalmente, de noções de estadista. E aí, obviamente, que nós ficamos com os comediantes. O presidente Jair Bolsonaro não precisava mentir que falou com Putin. Não precisava depois ter negado a sua mentira pelo próprio Itamaraty, para depois dizer que nada tem a conversar com um presidente ucraniano. O representante maior do Brasil, embora não na diplomacia, mas ao direito internacional público, que é o presidente da República, deve ser um fomentador de diálogos, principalmente quando dois povos irmãos estão brigando, estão em guerra, e não ficar dando as traças como ele faz nessas lives que estão cada vez mais toscas e canhestras, como infelizmente nós vemos e ficará pior nesse 2022 no Brasil. A atitude de um estadista é buscar o diálogo, principalmente quando ele é presidente da República de um país que tem um grande fomento diplomático na sua história, como é o Brasil. Nós somos a casa de Rio Branco, não a casa de Jair Bolsonaro, a não ser que ele também queira invadir a Ucrânia fazendo arminha com a mão, porque seria a única coisa que ele seria capaz. Tiago Anastácio, então, opinando, participando hoje conosco aqui no Liberdade de Opinião. Anastácio, já voltaremos a conversar novamente.